Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa apostila, página 11. Vamos lá. A globalização e a cultura. A globalização é o fenômeno que faz com que as pessoas de diferentes locais do mundo possam se comunicar uma com as outras como se estivessem em um mesmo ambiente. É uma rede que diminui distâncias geográficas e permite, por exemplo, que uma pessoa que mora no Japão converse com outra que mora no Brasil, sem que seja necessário um esforço maior que alguns cliques, aumentando assim as trocas culturais. Não precisa nem falar, né, gente, que com a chegada da internet, isso ficou muito mais real. Na minha adolescência, ao contrário da adolescência de vocês, internet era assim um luxo. Eu nem vou falar que eu tinha internet discada, porque eu não tinha telefone fixo na minha casa. E quando a gente comprava aqueles modems, era tipo uns pendrives da TIM, que era internet móvel, nossa, era assim, caríssimo e era pra gente rico mesmo. Eu lembro que meu irmão tinha, porque ele trabalhava com isso, e ele deixava a gente usar uns 15 minutinhos da internet. Mas hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso à internet, qualquer pessoa. Dificilmente aquela. Não, qualquer não, né, gente? Dificilmente uma pessoa aqui da nossa região, né? Que é uma região mais abastada, digamos assim. Acho que por aqui quase ninguém não tem acesso. Não tô falando aqueles casos extremos de pobreza, né? E isso aproximou muito a gente. Dessa forma, uma das discussões sobre cultura, identidade e sociedade que está em constante debate é a forma como a globalização interfere no conceito de cultura e na identidade de cada pessoa. A identidade é tudo que constitui um indivíduo, o que ele é, sente, vê, deseja, enfim, tudo que o indivíduo conhece. A partir do momento que você tem acesso a muitas informações, você pode se perguntar se a sua cultura é uma cultura bacana. Não que isso seja correto, espero que ninguém nunca se pergunte isso, mas a gente pode ver o Big Brother, não sei se vocês assistem. Eu assisto, entre aspas, pelo Instagram. E tem a Juliette lá, que é uma paraibana, você percebe o pessoal fazendo chacota do sotaque dela. E muita gente na Paraíba, a grande maioria provavelmente assiste esse programa e vê isso. Vê como que o sotaque nordestino é ridicularizado, e isso só é possível através da globalização, que trouxe essa divulgação em massa. E essa globalização pode influenciar na forma como os indivíduos veem a sua identidade e veem a sua cultura. A globalização, portanto, torna os gostos mais plurais, diversos e descentralizados, superando as barreiras geográficas. Por exemplo, um brasileiro pode se sentir mais à vontade com a cultura japonesa, preferindo animes a filmes nacionais, ou pode preferir o estilo de roupas e cabelos dos habitantes de uma pequena cidade da Suécia. A globalização permite ao indivíduo uma liberdade maior de escolhas. Com essas mudanças, o mundo torna-se um espaço ainda mais inclusivo, mais diverso, com tolerância aos variados tipos de identidade e de cultura. Eu não acho. Eu discordo um pouco da apostila, porque não quer dizer que conhecer muita coisa, conhecer vários povos, várias culturas, vai deixar as pessoas mais tolerantes. Pelo contrário, né? A gente vê os discursos de ódio na internet, com o que é diferente. A diversidade cultural precisa, portanto, dar conta de todas as pessoas e não apenas de determinados grupos. Diversidade cultural no Brasil. O Brasil é um dos países com maior influência estrangeira, uma vez que, além dos nativos que já viviam aqui, recebeu colonizadores europeus e ainda escravos e imigrantes de diversos outros países. A gente teve muita influência, né, gente? Cultura alemã, italiana, japonesa, africana nem se fala. E é claro, cada uma dessas pessoas possuía os seus próprios costumes e estilo de vida, ou seja, o nosso país é um grande exemplo de diversidade cultural. Infelizmente, até hoje a diversidade cultural não implica em respeito ao próximo.
No entanto, reconhecer as diferenças é o primeiro passo para a diminuição de problemas estruturais de intolerância, desrespeito e aversão ao que não é semelhante. A gente tende, né, gente, repelir aquilo que não é semelhante a nós, a gente tende a ver como errado, como estranho. No Brasil, cada região tem uma predominância cultural própria, o que acaba por fazer com que determinadas características sejam mais comuns em um espaço geográfico, ainda que cada parte pertença a um grupo maior que é o país. Vamos lá, região norte. Com uma região equivalente a quase 50% de todo o território nacional. Pensa, gente, é uma região que a gente quase não ouve falar, e é metade do país está lá na região norte. O norte do Brasil abriga grandes tesouros, a floresta amazônica e o rio Amazonas são os principais. Enquanto uma é conhecida por ser a maior floresta tropical do planeta, o outro recebe o título do rio mais extenso do mundo. Tem noção de como a gente é rico de beleza natural? De recurso natural, não só beleza. Diante de toda essa extensão territorial, já seria de se imaginar a cultura riquíssima e a diversidade da região. Todos esses elementos contribuíram para fazer do norte uma mistura de povos, baseando-se principalmente pelos povos indígenas. Dentre as principais características culturais, podemos destacar os festivais e a sua culinária. Por exemplo, exemplos de festivais: o Festival de Parintins, no estado do Amazonas, a Festa do Círio de Nazaré, em Belém, do Pará, são conhecidos no mundo todo e estão sempre em evidência nesse canto do país. Vocês já ouviram falar desses festivais? Se não, a gente vai fazer um trabalho depois. Ainda, a culinária típica dessa região se baseia em alimentos como mandioca, o tucupi, o jambu, a carne de sol, carne de sol adoro, o pirarucu e diversos outros tipos de pratos. Região Nordeste. Essa região comporta cerca de 60% dos estados litorâneos do país. 60% dos estados onde tem mar está na região Nordeste. E está fortemente ligada a fatos históricos. Afinal, foi nela que os primeiros colonizadores portugueses embarcaram em terras brasileiras. Lá em Porto Seguro, né, gente? Por conta disso, os estados nordestinos ainda conservam o estilo colonial e atraem milhões de turistas todos os anos. A literatura de cordel é uma grande característica cultural compartilhada no Nordeste. Falando de novo de Big Brother, gente. Muitos vão falar que Big Brother é falta de cultura, mas hoje em dia, estudando cultura a fundo, é um tipo de cultura. É uma cultura de massa. Eu não tenho paciência de assistir o programa inteiro, mas eu assisto, entre aspas, pelo Instagram, eu acompanho. E lá na casa tem um quarto que o tema é o cordel, né? A gente vai falar sobre a literatura de cordel, justamente porque tem 2 nordestinos lá. Não, tinha mais, né? Acho que aquela Lumena que saiu também era da Bahia. Assim como a especialização do artesanato feito com rendas lindíssimas, vindas do Nordeste. Além disso, alimentos como acarajé, vatapá, caruru e broa de milho são bastante típicos da região. Ainda, essa região ainda conserva eventos culturais que remontam ao Brasil colônia, como as religiões afro-brasileiras, a capoeira e as festas juninas. Região Centro-Oeste. Formada pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, a região Centro-Oeste é muito lembrada por suas manifestações culturais representadas pelas festas, pela música e também pelo artesanato ligado a culturas de alguns povos indígenas. A Festa do Divino, a Festa de São Benedito são 2 das mais famosas festas dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, assim como a galinhada com pequi, a sopa paraguaia, a gabiroba e arroz boliviano são algumas das comidas representativas da região. Região Sudeste, nossa região. O Sudeste brasileiro é conhecido por ser uma das regiões mais ricas e densamente habitadas.
formadas pelos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O Sudeste é composto pela mistura de diversos grupos, especialmente pelos povos europeus, africanos e indígenas. Assim, como nas demais áreas, o Sudeste é famoso por sua culinária, música, dança, festivais religiosos e folclóricos, especialmente fora dos grandes centros urbanos, né? No interior, a nossa cultura é bem vasta. Festividades, santos padroeiros e demais eventos de cunho religioso estão sempre presentes na região. Ademais, gêneros musicais como o samba, a bossa nova e o funk estão inseridos no DNA do povo sudestino. Esse termo não é muito comum, gente, mas assim como tem o povo nordestino, que é do Nordeste, a gente que é do Sudeste, a gente é sudestino. Região Sul. Por fim, a região sul do Brasil é marcada por eventos culturais fortemente ligados aos imigrantes europeus que se instalaram nesse canto do país. Formado pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa região foi originalmente habitada por índios e posteriormente teve a chegada dos escravos africanos com a vinda de colonizadores portugueses e espanhóis. Os sulistas possuem uma manifestação cultural repleta de tradições vindas juntos com os alemães, italianos, japoneses e demais povos da Europa Central e Oriental. O clima frio favoreceu o estabelecimento desses grupos no país, que parecia com a Europa, né, gente? E por isso a região possui uma arquitetura muito semelhante aos países europeus. Além das tradições de família, essa região do país produz eventos como a Oktoberfest e a Festa da Uva. A diversidade cultural é algo que faz parte da natureza humana, que celebra as diferenças e faz com que o respeito e a curiosidade sejam desenvolvidos. Sendo assim, o conceito deve ser sempre trabalhado a fim de que o mundo possa se tornar um lugar mais igualitário e seguro para todas as manifestações de identidade. Nós vamos parar por aqui e eu vou enviar um videozinho para vocês, além dessa aula, assistam, tá? Eu prometo que é muito interessante. Boa aula!